Salmo 139, de 13 ao 16, nos diz: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para ti foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Nós temos que ter convicção que tudo está na mão de Deus. Tudo que foi criado foi feito por Ele, para Ele e por Ele. Ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento da sua concepção. Às vezes nós pensamos que o nascimento da vida, que a vida ser gerada, tem algo que veio de mim, veio do homem, veio da mulher. Não. Tudo é feito por Ele e para Ele. Antes mesmo de nascermos, antes mesmo da concepção, Deus já sabia de tudo. Deus já tinha um plano escrito da parte dele para a sua vida. Sua atenção por um feto compreende o plano para a sua vida. Por essa razão, Deus tem o aborto de um nascituro como homicídio. Em Êxodo 21, 22 ao 23 está escrito: Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Assim é a palavra de Deus. Assim está escrito desde o Velho Testamento, desde os primórdios, de que a vida é preciosíssima para Deus. O versículo 22 refere-se a uma mulher dando à luz a uma criança prematura. Por causa da violência cometida contra a gestante, se isso acontecesse, quem causasse o nascimento prematuro da criança tinha que pagar com uma multa. Entenda isso. Se houvesse lesões graves na mãe ou no filho, lesões graves aqui, se o filho ou a mãe morresse, o culpado tinha que pagar segundo a lei da retaliação. É vida por vida. Note que a violência causada à morte da mãe ou do filho, o transgressor seria réu de homicídio e teria que pagar com a própria vida. Isso está no versículo 23 de Êxodo. Noutras palavras, o feto é considerado nesse texto bíblico como um ser humano. Provocar a morte desse feto é considerado assassinato. O princípio está claro: Deus procura proteger aqueles que têm menos condições de se proteger, isto é, os que ainda estão por nascer. Entenda isso. Deus protege desde antes de nascer. Deus já está cobrindo com suas mãos. Deus já está cobrindo com suas asas. Antes de começar o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir: você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, aproveita e se inscreve aí. Isso vai me ajudar muito para que o YouTube notifique a você a assistir a mais vídeos que eu for postar a partir de agora. E todos os vídeos que tiver no nosso canal, que for postado, o YouTube vai enviar para cada um de vocês. Aproveite e já compartilhe esse vídeo para os seus amigos nos grupos da família, nos grupos da igreja. E não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Estudaremos hoje a lição de adultos do terceiro trimestre de 2023, lição da CPAD. O título da lição é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse é o título principal de toda a lição. Estamos na lição número 5, que vai ser apresentada no dia 30 de julho de 2023. O título da lição é a dessacralização da vida no ventre materno. Esta lição aqui, irmãos, a gente está estudando essa lição e a partir de agora eu vou postar vídeos toda segunda-feira a respeito de cada tópico, de cada tema. Então eu quero que você acompanhe comigo, se inscreve aí para que a gente estude juntos. A lição dessa semana é a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo está em Lucas 1:31, que diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Acompanha comigo aí, pega a sua Bíblia, pega papel e caneta e vamos estudar juntos
A verdade prática está escrito: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil e intrauterina no presente século. Nós estamos vendo aí que hoje em dia está sendo pedido por muitas mulheres, está sendo clamado na política, em tudo, a respeito do aborto, a respeito de matar as crianças antes mesmo dela nascer, abortar as crianças prematuras aí. E a lição dessa semana vai falar a respeito disso, vai falar a respeito dessas coisas, o que a Bíblia nos diz sobre isso, o que a Bíblia fala, o que Deus acha de tudo isso. A leitura bíblica para você ler em classe está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33 e o versículo 39 ao 45. Leia em classe aí com seus alunos e se atenta comigo a cada tópico que vai ser estudado aqui neste momento. A introdução. Vamos para a introdução. A introdução da lição dessa semana está muito rica em muitos, está fazendo um aparato, um resumo de tudo aquilo que vai ser estudado no decorrer de toda a lição. A palavra-chave da nossa lição aqui é a vida. A palavra-chave da nossa lição dessa semana é a vida. Esta lição nos convida a refletir sobre a cultura de morte que circula na nossa sociedade. Não sei se os irmãos sabem, mas existe sim a tal chamada cultura de morte. E o nosso papel como igreja de Cristo é averiguar e ver tudo que o mundo está pregando, tudo que o mundo está tentando colocar como verdade e mostrar para o mundo a verdadeira verdade que é Cristo e o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Temos que ter sempre em mente que Deus é o autor da vida, está lá em Gênesis 2:7. Deus é quem cria a vida, foi Deus que soprou o fôlego de vida, é de Deus que sai a vida. A lição dessa semana tem como finalidade combater as ideologias que tentam banalizar a concepção da vida humana. Então, há muitas ideologias hoje, mas isso é de hoje? Não, isso está vindo de muito tempo atrás. A lição da semana passada nos mostrou que desde o século XIV tem surgido essas ideologias e agora está se fortificando cada vez mais. E a lição vai nos mostrar que temos que lutar contra isso, sim, na contramão do mundo. Nesta lição veremos que a cultura da morte está presente e cada vez mais naturalizada nas pautas intelectuais e políticas em defesa da legalização do aborto e da eutanásia. Então, a lição ela vai nos mostrar tudo isso. Ao passo que o sistema desse mundo, mediante estratégias ardis, impõe uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Tal é a vida tão cara, uma vida que foi paga com um preço tão alto. Jesus morreu por mim e por você, irmão. Jesus desceu do céu, se fez homem, habitou no nosso meio e morreu pagando o preço por mim e por você, pela nossa vida. Então, uma vida que é tão cara, o mundo está banalizando, o mundo está tirando com estratégias demoníacas a sacralidade da vida. Algo tão sagrado para Deus, o mundo está banalizando. Assim, enquanto cristãos, precisamos nos posicionar sabiamente. Tem que ser sábio, porque os dias de hoje, a tudo que você falar pode ser usado contra você mesmo. Então a gente tem que usar uma posição sábia para lutar contra isso daí. No tópico 1, irmãos, da lição, acompanha comigo aí, a concepção de Cristo. Pega a sua lição aí, vamos entender um pouco mais. Eu não vou estar lendo aqui a lição, mas eu vou estar fazendo um resumo, um aparato e trazendo coisas a mais para poder acrescentar e trazer mais sabedoria e mais conhecimento de outros livros, da palavra de Deus, de outras versões bíblicas, para que a gente venha encorpar um pouco mais. Para você trazer para o seu aluno aí no domingo, na escola dominical, um pouco mais. Espero que você adquira sabiamente o que for falado aqui e escreva, anote aí e acrescente um pouco mais na lição na sua igreja. Tanto Mateus quanto Lucas declaram de modo específico e inequívoco que Jesus veio a este mundo como resultado de um ato milagroso. Então, lá em Mateus e lá em Lucas, nos mostra que o resultado milagroso
do ato de Deus de trazer Jesus ao mundo é algo surreal, é algo que a ciência não consegue explicar. Foi concebido mediante o Espírito Santo e nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, que todos sabem. Lá em Mateus 1, 18 e o versículo 23 e Lucas 1, 27 vai nos mostrar isso daí. Devido à sua concepção milagrosa, Jesus era um santo, isto é, livre de toda mácula de pecado. Então, a concepção milagrosa de Cristo não traz ele ao mundo como nós viemos, pois a Bíblia diz que todo o ser humano é pecador desde o seu nascimento, mas Cristo veio de uma forma diferente, veio de uma forma milagrosa. Então Jesus ele é santo por isso, porque ele é livre de toda mácula de pecado. Entenda isso. A Bíblia King James, na versão King James atualizada, está escrito lá em Lucas 1, versículo 37. Acompanha comigo aí. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Entenda isso, veja bem o que a Bíblia está nos mostrando em Lucas 1,35, que o Espírito Santo vai vir sobre Maria, certo? Vai cobrir ela com a sua sombra, e por esse motivo o ser, ou seja, Jesus Cristo, que nascerá de ti, aqui o anjo falando para Maria, será santo, o Filho de Deus. Então, o nascimento de Jesus é diferente de todo o nascimento da raça humana. Diferente até de Adão, porque Adão ele foi formado do pó da terra, por Cristo, ali por Deus, e foi soprado nele o fôlego de vida. Jesus foi de uma forma diferente. Jesus nasceu de uma mulher para ser semelhante aos homens, mas foi concebido pelo Espírito Santo de Deus para se tornar o Santo Filho de Deus. Por isso, ele era digno de carregar sobre si a culpa dos nossos pecados e expiá-los. Mateus 1, 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Sem um Salvador perfeito e sem pecado, não poderíamos jamais obter a redenção. Porque nenhum homem conseguiu cumprir os mandamentos, nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E Jesus veio para cumprir a lei e levar sobre si os nossos pecados, o meu e o seu. Jesus veio para carregar sobre si e pagar com o preço de sangue a minha e a sua vida. No tópico 1.1, acompanha comigo aí. O anúncio do nascimento é o título do tópico 1.1, o anúncio do nascimento. O que a lição quer nos dizer? A doutrina do nascimento virginal de Jesus, de há muito, vem sendo atacada pelos teólogos liberais. A doutrina do nascimento virginal de Cristo vem porque há algumas palavras, a gente vai ver aqui no decorrer da lição, a gente vai ver que eu trouxe aqui algumas traduções da palavra virgem e virginal para poder a gente ver qual o significado daquilo e por que os teólogos têm atacado, das teologias liberais, têm atacado o nascimento virginal de Cristo. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías previu a vinda de um menino nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel, o termo hebraico que significa Deus conosco. Isaías 7,14. Essa predição de Isaías foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então já estava profetizado que Jesus ia vir de uma virgem, que Jesus ia vir de Nazaré para ser chamado Nazareno. Isso já estava profetizado 700 anos antes. Mas os teólogos liberais, mesmo assim, não acreditam, não querem meio que acreditar por causa de algumas traduções que existem por aí. A palavra virgem é a tradução correta da palavra grega paternos, empregada na Septuaginta em Isaías 7,14. Então, a Septuaginta, irmão, para quem não sabe, é a versão grega de toda a Bíblia. Então, de lá, tira-se a palavra partenos, que é significado de virgem, empregada na Septuaginta lá em Isaías 7,14. A palavra hebraica para virgem, aqui já agora, a palavra hebraica é alma, empregada por Isaías também em 7,14. Designa uma virgem em idade de casamento e nunca é usada essa palavra no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a da virgindade. A gente vê isso lá em Gênesis 24:43, e Cântares 6, versículo 8, que é um capítulo e um versículo até interessante dos irmãos analisar.
Isaías 7,14. O comentário bíblico de Strong, que é o que eu tenho aqui, traz a seguinte confirmação a respeito dessa tradução. A tradução da palavra hebraica alma significa moça ou recém-casada. Não há ocorrência pela qual possa ser provado que esta palavra designa uma mulher que não é virgem. Então, a palavra alma, no comentário bíblico de Strong, tá, irmãos? Que eu estou lendo aqui para os irmãos. Ela quer dizer o quê? Que é uma moça ou uma mulher recém-casada, virgem. Então, a palavra utilizada por Isaías, lá em 7,14, uma virgem, e nascerá de uma virgem, está sendo utilizada esta palavra aqui. Daí Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus. Isaías 7,14. É de toda importância o nascimento virginal de Cristo. Isso é muito importante, Jesus ter nascido de uma virgem. Por quê? Para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar, ele teria que ser uma pessoa, tanto Deus como homem, impecável. E não um homem igual a nós, mas sim um homem sem pecado, um homem sem mácula de pecado. Por quê? Porque ele foi gerado pelo próprio Deus, numa virgem. Então é algo surreal. Por isso ele é santo, o Filho de Deus. Em Hebreus 7, versículo 25 e 27, pega a sua Bíblia aí, vamos ler junto. Nos diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Como este quem? Como Cristo. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, porque Jesus não tinha pecado, depois pelos do povo, sim, pagando o preço por nós, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, quando Cristo, como nosso sumo sacerdote, se entrega e morre por cada um de nós, o que acontece? Ele paga o preço por cada um de nós, porque ele não é como os sumos sacerdotes, que oferecia primeiro um sacrifício para si, para pagar os seus pecados. E depois, quando ele já estava purificado e santificado, aí ele oferecia um sacrifício por cada um de nós. Jesus não. Jesus, ele era o sumo sacerdote santo, então ele não tinha que oferecer sacrifício pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, e sim por nós. Ele veio para pagar o preço por cada um de nós. É isso que a lição está nos mostrando com o nascimento virginal de Cristo. O tópico 1.2 da lição está escrito: a miraculosa concepção. Aqui a gente vê que a lição agora vai nos mostrar um pouco do nascimento milagroso de Cristo, da forma miraculosa do nascimento. O nascimento virginal de Jesus satisfaz essas duas exigências. Olha só que interessante. Qual é a primeira exigência? A única maneira de ele nascer como homem era nascer de uma mulher. Jesus era Deus, é Deus, certo? Então, Jesus, para nascer como homem, para se fazer homem e pagar pelo meu e o seu pecado, ele tinha que nascer de uma mulher, certo? Essa é a primeira exigência. A segunda exigência: a única maneira de ele ser um homem impecável, sem pecado, era ser concebido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Assim como Adão e Eva foi feito por Deus antes do pecado, foi feito por Deus, pelas próprias mãos de Deus. A Bíblia diz: ide, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, assim como Adão e Eva foram feitos sem pecados, Jesus tinha que ser feito por Deus também sem pecado, um homem santo. Mateus 1, versículo 20 vai nos mostrar isso daí. Em Hebreus 4, versículo 15 está escrito: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Quem leu a Bíblia, quem já leu a Bíblia de algumas vezes e já chegou ali nos evangelhos, vai saber e vai ver que Jesus ele foi tentado em tudo aquilo que a gente é tentado hoje e às vezes até mais. Por isso que Jesus diz que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus nos fala isso, ele está nos dizendo: o que vocês estão passando agora, o que está sofrendo agora, o que está acontecendo agora, eu já passei. Eu já sofri essa parte também, e sofri até mais. Tanto é que quando os dois discípulos estão andando com Cristo, e um fala para Jesus: Senhor, quando estiver lá no teu reino, quando vier o teu reino, deixa que eu me assente na tua direita e meu irmão assente na esquerda. Jesus fala para ele ali:
será se é possível vocês beber do cálice que eu vou beber? E aí os discípulos falam assim, beberemos. E Jesus, certamente bebereis. O que Jesus está falando daquele cálice? Que cálice é esse dali? É o cálice do sofrimento, irmão. É o cálice da angústia, das coisas que Jesus ia passar. É o cálice da traição que o discípulo de Jesus, o próprio discípulo dele, traiu. É o cálice do abandono, quando os discípulos abandonam Jesus. Quantas pessoas não nos abandonam depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente diz que a partir de hoje eu vou seguir uma nova vida? Quantos amigos que a gente acha que é amigo que nos abandona? Que a partir de agora o cara virou quadrado, o cara é crente, o cara não vou mais ser. Então Jesus, ele passou por tudo isso. A gente acha que é só com nós? Não. Jesus passou por tudo isso, só que ele nos diz, tem de bom ânimo. A continuação de Hebreus 4, versículo 15 diz que foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado por tudo que a gente passa hoje, sem ter nenhuma mácula de pecado. Ele não devia nada para ninguém e mesmo assim sofreu como cada um de nós sofre hoje. A única maneira de ele ser deidade, que é deidade, é um Deus no meio de todos nós, era ter Deus como Pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, igual é a gente hoje. Não estou falando assim, a questão de ele nascer, sim, ele nascer foi por meio natural. Mas a concepção, ele ser gerado, ele ser feito, não foi por meios naturais, mas sobrenaturais. Daí o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Está lá em Lucas 1, versículo 35. Por quê? Porque o santo que de ti há de nascer, aqui a Bíblia já está demonstrando, a Bíblia já está dizendo, o santo, ele vai vir santo, ele não vai vir como pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse já está pecando. Mas Jesus não, Jesus ele é o santo de Deus, ele foi gerado pelo próprio Deus. Por isso Jesus Cristo nos é revelado como uma pessoa divina, com duas naturezas, entenda isso. Jesus é uma pessoa divina e ele é uma pessoa humana. Mas ele é um humano sem pecado, ele é impecável e sem mácula de pecado. Ele é diferente do que cada um de nós. Ele tinha o corpo de homem, o corpo humano, tinha a fome, sentia frio, sentia calor, sentia emoções, tanto é que ele chora quando o amigo dele, ele recebe a notícia que o amigo dele foi morto. Então Jesus ele era homem, só que sem pecado, e Jesus também era Deus porque ele foi gerado pelo próprio Deus. Então Jesus é Deus e Jesus é homem. Entenda isso. Jesus tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza celestial. Por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano. Hebreus 4, versículo 15 e 16. Como o divino Filho de Deus, ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Tanto é que Jesus, muitas das vezes, Jesus não precisava nem fazer um milagre. Muitas das vezes Jesus chegava, a gente vê vários relatos sobre isso, que Jesus chegava e simplesmente perdoava os pecados. Às vezes só precisa disso. Às vezes, irmão, você está procurando um milagre, está procurando ser curado, está procurando ficar rico, mas às vezes é só o sentir perdoado, só o se sentir-se perdoado já alivia muitas dores na sua vida. Só você sentir-se perdoado, só você pedir perdão a Deus e Deus te perdoar verdadeiramente e jogar no lago do esquecimento, e a partir dali a sua vida pode mudar tremendamente. Então Jesus ele tinha esse poder divino de Filho de Deus, do Filho de Deus. Ele tinha esse poder de libertar o ser humano das garras do pecado, das armadilhas do pecado. Atos 26, versículo 18, Colossenses 2,15. Se os irmãos quiserem ler em casa, Hebreus 2,14, Hebreus 4,14 e 15, Hebreus 7,25, todas essas passagens vai mostrar que Jesus tinha e tem até hoje o poder de libertar cada um de nós do pecado. Irmão, muitas das vezes você fica procurando um culto de libertação, fica procurando... É Jesus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está escrito. Então, quem que você tem que procurar para se libertar? É Jesus, procura Jesus. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um e também como sumo sacerdote para interceder por todos os que por ele aproximam-se de Deus. Então Jesus, ele, como um ser divino, ele tem todo o poder de homem impecável. Jesus ele tem um poder sobrenatural sobre a minha e sobre a sua vida.
basta você abrir a porta e deixar ele entrar. O tópico 1.3 da lição está aqui, a bênção do nascimento. Tópico 1.3. A gente ainda está na concepção de Cristo aqui, a gente está agora no tópico 1.3, que é a bênção do nascimento. Eu trouxe aqui para os irmãos um pouco de um acréscimo a mais ali. Não estou dizendo que a lição, mas o que está na lição já é rico, só que eu trouxe algumas coisas a mais para que a gente entenda sobre a bênção do nascimento de Cristo. A bênção de ter Jesus nascido neste mundo e ter morrido por cada um de nós. Deus dotou o ser humano com a dádiva da vida através da procriação, Gênesis 1:28. Ide e povoai a terra. A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, resultando que toda a gestação é um milagre e uma dádiva concebida pelo Criador. Agora você imagina, pensa comigo, Deus é o Criador. É Deus que cria todas as coisas. Só que Deus nos deu uma fagulhazinha, só uma fagulha, do poder criador de Deus. Qual que é esse poder? É conceber outro ser humano. O homem se junta com a mulher, casam-se os dois e vão ter um filho. Eles geram outra vida. Você já parou para perceber isso? A bênção do nascimento, que bênção é essa? Isso é uma das coisas mais maravilhosas. Deus nos dá esta ilustração, assim, Deus nos dá este momento, essa dádiva de conceber outra vida. Então, entenda a bênção do nascimento. A Bíblia nos mostra que a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Toda vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Toda ela. São mais de não sei quantos milhões de espermatozoides que tentam fecundar em um óvulo para gerar uma vida. Imagina quantos milhões não estão tentando ali. E às vezes dois, às vezes três, quando é gêmeos, trigêmeos, mas um deles ali é o escolhido para fecundar ali e para gerar uma vida dentro de outra vida. Eclesiastes 11:5 vai falar sobre essa bênção e esse milagre. No comentário desse texto de Eclesiastes 11, versículo 5, a Bíblia Sheed, ela destaca o seguinte, que tanto o ventre como a criação da vida são obras da insondável sabedoria e onipotência de Deus. Então o comentário bíblico de Sheed, da Bíblia Sheed, que é a Bíblia que eu tenho aqui, ó, essa Bíblia aqui, o comentário bíblico de Eclesiastes 11:5 está nos dizendo que tanto o ventre como a criação da vida são obras da insondável sabedoria de Deus. Nesse contexto, o relato de Lucas a respeito da gravidez de uma virgem e a de uma mulher estéril e de idade avançada assinalam nítida ação sobrenatural. Então, a Bíblia ela vai nos mostrar no relato de Lucas, lá em Lucas 1, versículo 34 e o versículo 33, que a gravidez de uma mulher virgem e a gravidez de uma mulher já de idade e estéril, que é a mãe de João Batista, assinalam aqui uma nítida ação sobrenatural. A mulher era estéril e já de idade, já passada do tempo de engravidar. Mas Deus vai lá e faz ela conceber aquele que ia anunciar a vinda do Filho do Homem. E usa uma mulher virgem para trazer o Filho de Deus ao mundo. Então isso é algo sobrenatural. Passamos agora para o tópico 2, a cultura da morte. Tópico 2.1 está escrito, o projeto ideológico. O que é a cultura da morte? Não sei se os irmãos sabem, mas existe há muito tempo e agora está começando a aumentar esta cultura, a cultura da morte. O que é a cultura da morte? A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito da vida e da família. Entenda isso. A cultura da morte, ela visa o quê? Modificar. Está dizendo que vai matar? Não, está dizendo que vai modificar. Se a mulher gera a vida, eles estão querendo tirar. Eles estão querendo fazer com que a mulher tenha o direito de abortar, que a mulher tenha escolha a abortar. Então eles estão modificando esses conceitos. E qual o outro conceito que eles tentam mudar a cultura da morte? É o conceito de família. Família não é mais da maneira com que eu aprendi com minha mãe ou com meus avós, com meu pai. Não, família nos dias de hoje é algo diferente. Hoje em dia tem pessoas chamando cachorro de família. Um cachorro é mais família do que
Tem cachorro aí que ganha mais presente, que ganha mais coisas do que às vezes os próprios filhos. Então a gente tem que entender que família para Deus é algo muito sagrado, muito sagrado. Deus, ele às vezes foi destruir Sodoma e Gomorra, mas se compadeceu de uma família que estava aos pés de Deus, que estava buscando a face de Deus, que era uma família diferente dos demais. Então você e sua família tem que ser diferente dos demais. Você tem que, mas é quadrado, CDG. Não é quadrado. Para o mundo é quadrado, mas para Deus é retíssimo. É o caminho certo. Então a gente tem que prezar muito pela família. Estamos assistindo o crescimento de um fenômeno que foi criado cada vez mais está se fortalecendo em nosso meio e no mundo inteiro. Eu não sei nem como falar isso, se isso é um fenômeno ou se as pessoas já tinham no coração delas de querer fazer isso mesmo, de acabar com a família, de acabar com a vida. Está sendo chamado de cultura da morte ou civilização da morte, opondo-se frontalmente os valores da doutrina cristã. Isso vem contra tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que Deus nos deixou como regra de fé e prática. Essa cultura da morte, essa civilização da morte é contra. Que defende a vida acima de tudo. A doutrina cristã, ela defende a vida acima de tudo. Já essa cultura, ela é a destruidora e propõe a morte como solução de uma série de problemas. Entenda isso. Eles propõem a morte, eles falam que é melhor você matar essa criança que foi gerada de maneira indevida, é melhor você... Então eles propõem a morte como uma solução para uma série de problemas. Será que a morte pode ser a solução para algum mal? Será que morrer ou matar ou se suicidar pode ser a solução para algum mal? De onde eles tiraram isso? A nossa civilização desorientada com os males que ela mesma gerou, por aceitar soluções fáceis para os seus problemas difíceis, não sabendo mais como enfrentá-los, começa a propor a morte como remédio. Por incrível que possa parecer, eles propõem a morte como um remédio ou como uma solução para os males que eles mesmos estão fazendo. Nós mesmos fazendo os males e nós mesmos querendo inventar meios. Onde que a gente vai parar? A eliminação da vida humana sem grande pesar parece ser a solução fácil, rápida e cômoda para se ver livre dos indesejados, mesmo que estes sejam pessoas humanas criadas à imagem de Deus. As pessoas não estão mais nem aí. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, já está mais frio do que nunca. A gente pode ver isso. Hoje em dia, pessoas morrem, pessoas se matam por causa de um celular, por causa de uma mixaria, por causa de R$50, R$10, R$20. O cara deveu, meu amigo. Ou muitas das vezes a criança não tem culpa nenhuma de ter sido gerada daquela forma ou de alguma outra forma, e a mãe quer expulsar ela de dentro do ventre porque não aceita ou porque não sei o que passa na cabeça. É o caminho fácil, cômodo e perigoso que o inimigo tem colocado na cabeça de muitos nos dias de hoje. Esse é o caminho fácil, com o parecer de que os fins justificam os meios. O inimigo, ele só quer uma brecha. O inimigo, ele só quer que você dê uma fagulha, abra só uma brechinha de nada e ele entra e faz o estrago. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e é isso. É isso que ele está querendo fazer e é isso que ele está conseguindo. Se aceitarmos este princípio, então o comportamento humano não estará mais sujeito à ética e à moral, e tudo passará a ser válido. Se a gente aceita um princípio que os fins justificam os meios, que matar é mais fácil do que procurar outra solução, a vida já está sem relevância. No tópico 2.2, o direito sobre o corpo. A lição, ela nos traz esse título e ela nos traz comentários maravilhosos a respeito disso, que ela nos diz que a cultura pós-moderna associada ao liberalismo do século XIX insiste que é direito da pessoa exercer autonomia sobre o próprio corpo. Então, às vezes a pessoa pensa assim, o corpo é meu, né? Assim surgiu o slogan aí, meu corpo, minhas regras. Isso é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas e a escolha da vida ou da morte. Então, meu corpo, minhas regras. Às vezes a pessoa pensa assim, nem imagina que está matando um ser, que está matando um ser vivo, está matando outra pessoa. Mas meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser.
Então, o liberalismo, juntamente com a cultura pós-moderna, está trazendo isso para dentro das nossas casas, através da televisão, através de jornais, através de novelas, através de coisas que não edificam em nada, e às vezes através da escola, e tentando mostrar, querendo atingir as crianças, querendo atingir os pequeninos, porque sabe que a próxima geração, se crescer com essa ideologia na cabeça, aonde é que o mundo vai parar? Nós, como cristãos, temos que ir na contramão do mundo sempre, pois a palavra de Deus nos mostra o caminho e a maneira correta de cuidar do bem mais precioso que Deus nos confiou, que é a vida. Então as pessoas falam, mas se eu for desse jeito o mundo não está indo assim, eu não quero saber do mundo. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Então a gente tem que ir na contramão sim. A gente tem que ir na contramão sim, porque a gente tem que cuidar do bem mais precioso que Deus nos deu, que é o fôlego de vida, é a vida. A vida que Deus nos deu em Cristo Jesus é mais importante do que ideologias, do que culturas pós-modernas, do que liberalismo. A gente tem que ter isso em mente. Paulo escreve seu relacionamento com Cristo em termos de uma união pessoal profunda com o seu Senhor e de sua dependência dele, lá em Gálatas 2, versículo 20. Aqueles que têm fé em Cristo vivem uma vida em comunhão íntima com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Então, se você tem fé em Cristo e Jesus venceu o mundo, pode ter certeza que você vai vencer também. Às vezes a gente faz uma oração, Senhor, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Ou às vezes a gente ora e fala, Senhor, me ajuda, me dá mais sabedoria, me dá mais entendimento. Senhor, me dá mais conhecimento para que eu possa passar por essas coisas, me dá mais fé, me ajuda. E Deus, muitas das vezes, nos coloca em alguns caminhos para que a nossa perseverança nos dê algo maior, para que a gente se fortaleça e quando vier algo muito mais pesado, a gente já está forte. Então, às vezes, você está passando por alguma coisa, é Deus que está te moldando através daquele acontecimento para que você se torne uma pessoa mais forte. Aqueles que têm fé em Cristo, eles vão passar por todas essas coisas, só que eles vão viver uma vida em comunhão íntima com Ele, tanto na sua morte como na ressurreição. É isso que a lição está nos mostrando e é isso que a palavra de Deus nos diz. Todos os crentes foram crucificados com Cristo na cruz, todos nós. Quando você aceita Jesus, se batiza e começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus, é um novo recomeço. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, é isso que está escrito na palavra de Deus. Então, as pessoas que passam pela crucificação de Cristo junto com Ele, todos os dias tomando a sua cruz e seguindo e crucificando o seu antigo eu, elas morreram para a lei como meio de salvação e agora vivem para Deus por meio de Cristo Jesus. Então a Bíblia ela nos mostra isso. Você tem que tomar a sua cruz diariamente, a sua cruz todos os dias. É só uma vez, aceitei Jesus e já estou salvo? Negativo. Aceitou Jesus, agora que vai começar. Por causa da salvação em Cristo, o pecado já não tem domínio sobre eles. Em Romanos 6, versículo 11 está escrito: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós que fomos crucificados com Cristo, agora vivemos com Ele mediante a sua vida ressurreta. Fomos crucificados com Cristo quando batizamos ali, quando aceitamos a Jesus e nos batizamos. Então a gente foi crucificado ali e agora a gente vive uma nova vida juntamente com Ele. Cristo e a sua força habitam em nós e se tornam o manancial de toda a nossa vida e o centro de todos os nossos pensamentos, palavras e ações. João 15, versículo 1 a 6, Efésios 3, 17. É mediante o Espírito Santo que a vida ressurreta de Cristo continuamente nos é comunicada. João 16, versículo 13, Romanos 8, 10. Participamos da morte e ressurreição de Cristo pela fé, isto é, a crença, a confiança, o amor, a devoção e a lealdade que temos no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. João 3,16. Esse viver pela fé pode ser considerado como o viver pelo Espírito. Romanos 8, versículo 9 a 11. Então, a gente tem que participar da morte de Cristo
na crença, na confiança, no amor, na devoção, na lealdade como filhos de Deus. É só aceitar Jesus e já tá bom? Não. A partir de agora é uma nova vida. A gente tem que começar a aprender a orar, começar a aprender a jejuar, começar a ler mais a Bíblia, conhecer quem é Jesus. Ah, você aceitou Jesus, mas quem é Jesus? A palavra de Deus vai te mostrar quem é, e a palavra de Deus vai te dar a sabedoria eterna para que você conheça sempre e mais a Jesus Cristo, e se molde a Ele, se pareça com Ele, assim como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ali Paulo está querendo dizer que como eu sou igual, estou querendo ser, estou lutando para ser como Cristo, sejam meus imitadores e faça como eu também. Tópico 2.3, a prática do aborto. O que é o aborto? O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou feto. Então, o aborto é a interrupção. Na lei mosaica, lá de Êxodo 21, versículo 22 e 23, provocar a interrupção da gravidez da mulher é um ato criminoso. Nos 10 mandamentos, o 6º mandamento proíbe o homem de matar, o que significa literalmente não assassinar, Êxodo 20, versículo 13. Os intérpretes mais fiéis concordam que o aborto está incluso nesse mandamento. Então, não matar, não assassinar, se você interrompe a gravidez de uma mulher, e isso é um ato criminoso, segundo o que diz a Bíblia, então é como se você estivesse assassinando. Então você está desobedecendo um dos mandamentos de Deus. Os intérpretes mais fiéis, eles concordam com isso. Então quem mata o embrião ou o feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Deus te escolheu desde antes de você ser formado. Em Gálatas 1,15 está escrito: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Então, a Bíblia nos diz que Deus ele nos escolheu antes mesmo da gente nascer. Tópico 3. A sacralidade da vida. Tópico 3.1 diz: a vida é inviolável. Vamos estudar um pouco agora sobre isso. Em seu infinito amor, o Deus Criador do universo criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, para amá-lo e fazê-lo participar da vida divina. Olha só que interessante, Deus criou todas as outras coisas falando: haja luz e houve luz, apareça a porção seca e tal. Deus foi falando e tudo foi fazendo, tudo foi acontecendo. Só que com cada um de nós, como ser humano, Deus fez com as próprias mãos. Deus moldou do jeitinho que Ele queria. Então você é importante para Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí Ele soprou em você o fôlego de vida. A vida saiu do próprio Deus para nós. Então Deus ele faz cada um de nós conforme o seu querer, conforme a sua vontade, semelhante a Ele. Contudo, a militância ideológica não reconhece que a sacralidade da vida está atrelada à santidade da vida. Isto é, não admite que a vida seja intocável por razões religiosas. Essa falaciosa distinção condena o homicídio de crianças já nascidas. Olha só que interessante. A militância da ideologia, ela condena a morte de crianças que já nasceram. Entenda isso. A criança já nasceu, ela condena. Se matar uma criança daquela ali, nossa, arrumou uma briga tremenda. Mas a mesma militância que condena a morte de uma criança já nascida é a mesminha que defende o assassinato dessas crianças ainda no ventre da mãe, que defende o aborto. Dá para entender um negócio desse? Se, de uma forma, eles condenam, a criança já está nascida, eles condenam-se, mas eles não condenam e defendem ainda o assassinato das crianças no ventre. O mundo jaz no maligno, é assim que a Bíblia diz. O começo da vida é o tópico 3.2. O profeta Jeremias é incisível ao ensinar que a vida tem início na fecundação, Jeremias 1,5. Antes de Jeremias nascer, Deus já havia determinado que ele seria profeta. Assim como Deus tinha um plano para a vida de Jeremias, Ele também tem um para cada um de nós. Então Deus já te escolheu, Deus já me escolheu desde antes de nascer. Deus já tinha escrito a nossa história. Só que aí eu tenho um livre-arbítrio para querer escolher seguir aquilo que Deus escreveu para mim ou seguir os meus próprios planos e viver uma vida miserável. E viver do jeito que o mundo está. E viver do jeito do mundo, seguir as ideologias do mundo.
e não seguir os caminhos que Cristo, que Deus trilhou para cada um de nós. Assim como no caso de Jeremias, viver segundo o plano de Deus pode significar sofrimento. Porém, Deus sempre opera visando o melhor para nós. Ah, mas eu sou cristão, quando eu aceitei Jesus a minha vida ficou mais difícil. Isso é óbvio. Você saiu das garras de Satanás e ele não vai permitir, ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar fazer com que você sofra, fazer com que aconteça algumas coisas na sua vida para que você pense que o mundo é melhor do que andar na presença de Deus. Só que a Bíblia nos mostra que você andando na presença de Deus, a vida eterna vai ser garantida para ti e a partir dali vai ser um novo céu, uma nova terra, onde não haverá dor, nem choro, nem pranto. E quem está vivendo a vida do jeito que o mundo está, quem está vivendo a vida do jeito que o diabo quer que a pessoa viva, vai ter o que mais? É fogo eterno. Sinto muito, mas é fogo eterno. É sofrimento eterno, onde o verme não morre. Então a gente de cada um de nós escolher. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. O Salmo 139, versículo 13. Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento da sua concepção. Sua atenção por um feto compreende o plano para a sua vida. Por essa razão, Deus tem o aborto de um nascituro como homicídio. É por isso que a palavra de Deus condena quem faz tal prática. Tópico 3. A posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica de 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia é a única regra de fé, defende a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Então, a igreja hoje, o povo cristão hoje, que defende, que tem os princípios teológicos de acordo com que a Bíblia é a única verdade, vai defender que a vida é importante, que a vida é inviolável e que desde a concepção, desde antes de nascer, já é importante para Deus. Ensina que a vida é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento do ser vivo e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel 2, versículo 6. No outro chamado ao arrependimento, a Bíblia garante que, embora Deus julgue o pecado, deseja curar e restaurar todo o seu povo. Embora Deus não gosta do pecado, Ele ama o pecador. Só que você tem que abandonar as práticas pecaminosas para que se possa chegar perto de Cristo, perto de Deus. Por isso que Jesus, quando perdoou os pecados ali daquele povo, na época dos evangelhos, na época do tempo que Cristo estava aqui na terra, Ele falava, vai e não peques mais. Ele não falava, vem como está e permaneça. Não, Ele falava, vem como está, o que você quer que eu te faça? Tal coisa. Está perdoado seus pecados, vai e não peques mais. Aquela prostituta, ele está lá escrevendo no chão lá, ué, cadê o povo que te julgava? E aí ela falou, foram todos embora. Aí Jesus, eu também não vou te julgar não. Vai e não peques mais. Então, venha como está e permaneça? Não, venha como está, mas a partir dali começa uma nova mudança, começa a se limpar da sujeira do pecado e começa a viver uma nova vida. A vida como um todo é muito importante para Deus. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. Nesse sentido, a Igreja do Senhor deve se posicionar contra qualquer tentativa maligna de interrompimento da vida e seu bel prazer. Lembre-se das palavras de Paulo de que nos últimos dias uma das características mais notáveis no comportamento humano seria o egoísmo e o amor aos prazeres e deleites da vida. 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 4. Portanto, é importante que todo cristão não se esqueça de que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Não se esqueça disso. A palavra de Deus é a única regra de fé, a palavra de Deus é o único manual, a palavra de Deus é a única verdade. Ah, mas no jornal falou, não, mas o que a Bíblia diz? Ah, mas eu fui numa igreja visitar lá e teve um pregador lá que falou, não, e o que a Bíblia diz? Então, é assim diz o Senhor, ou nada mais. Ah, mas é assim diz o padre, assim diz o padre. Não, é assim diz o Senhor. Se tiver escrito na Bíblia da forma correta, tanto no versículo como no decorrer de todo o livro, ou de acordo com todas as bases bíblicas, tiver certo, aí você acredita. Se não,
Sinto muito, mas eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. Tenha isso na sua mente. O mundo ele vai tentar denegrir a imagem de Cristo, ele vai tentar denegrir a imagem do cristão, ele vai tentar afastar nós da verdade bíblica, afastar nós da ideologia, assim, afastar nós do pensamento de família como a regra de Deus, a regra de fé. A família é principal, a família é especial para Deus. Então ele vai tentar te afastar de tudo isso, mas se você estiver firmado na rocha que é Cristo, se você tiver conhecimento de quem é o Criador, no mundo não vai conseguir te vencer. A Bíblia ela é o parâmetro comportamental para que a igreja preserve o bom sal do Evangelho. A palavra de Deus ela nos mostra que nós temos que ser luz. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que ser o bom sal, aquele que dá o sabor, aquele que dá o gosto. Não é o mundo que tem que dar gosto na nossa vida, não. É você que tem que dar gosto para todos aqueles que estão próximos de ti. Não é você que tem que se moldar ao mundo, não. É o mundo que tem que se adequar contigo. Ah, mas lá na igreja falam assim. Não, mas e a Bíblia? O que ela diz? Então você tem que ter a palavra de Deus como a única regra de fé. Até breve e eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vou postar vídeos aí toda segunda e sexta-feira. Conto com a ajuda de cada um de vocês aí para que a gente consiga levar o Evangelho para o mundo inteiro através deste canal. É um canal pequeno, está começando agora, mas eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que você quer que eu traga, além da Escola Dominical. Toda segunda-feira vai ter estudo sobre a Escola Dominical, da lição da semana, e na sexta-feira a gente vai trazer uns vídeos aí dinâmicos, coisas, estudos aí para que a gente venha se aprofundar mais na Palavra de Deus. Deixa seu comentário aí embaixo. Fala comigo e vou trazer vídeo aqui para todos nós e para dar um crescimento na palavra de Deus e trazer e levar essa palavra de Deus aí para muitas e muitas pessoas.